Boa tarde para você, Cazé. Um abraço para quem acompanha no Campo do 4. Programa diferente. Meu amigo Cássio Cardoso, boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Fábio. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Hoje é especial. Hoje é especial, pré-jogo de Vitória e Mirassol, direto aqui do Barradão. Daqui a pouquinho a gente vai, inclusive, entrevistar o presidente Fábio Mota, que já está conosco aqui. Mas vamos chamar logo o Ramon? Com certeza, porque Ramon está em outra praça também importante, porque tem jogão lá também. Pois é, vamos direto à Fonte Nova. Ramon Lisboa vai trazer a movimentação de domingo. O Bahia enfrenta o Vasco da Gama, jogo de 6 pontos. Não é isso, Ramon? Boa tarde para você. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Campo do 4. Jogo de 6 pontos. Bahia tá ali na cabeça da zona de rebaixamento e o Vasco já tá lá. O Bahia enfrenta, inclusive, uma sequência contra times da zona de rebaixamento. Depois do Vasco tem o Santos, tem o Curitiba também. E é neste tapete aqui que o Bahia vai jogar domingo, 6h30 da noite, contra o Vasco. Todos os preparativos sendo alinhados, mas do lado de cá, bora pra cá, Luciano Lima. Neste canto aqui é onde fica o mistério. Luciano Juba, atacante, meio atacante que veio do esporte, foi anunciado hoje pelo Bahia. Luciano Juba já tem condições de jogo. Será que o técnico Renato Paiva vai deixar Luciano Juba aqui no banco de reservas? Ou ele vai ser escalado no meio de campo, na vaga de Cauli, que está lesionado? Cauli vai ficar afastado do Bahia por cerca de 4 semanas por causa de uma lesão do joelho. Os mistérios estão sendo desvendados e a gente vai trazer tudo isso já no nosso pré-jogo. A torcida, inclusive, já comprou os ingressos. São 40 mil ingressos garantidos. Estava agora há pouco lá na bilheteria, tinha apenas um setor, o Oeste Superior, que custa R$ 60 a meia, 120 a inteira. Mas tem uma campanha que estreia neste domingo aqui na Arena Fonte Nova. Esta aqui, onde nós vamos mostrar agora a camisa, é vibração para cima sim, copo para mão não. Porque acredite você, Fábio, Cássio, próprio Casemiro, tem torcedor que vem ao estádio no momento de comemoração, de euforia, joga o copo com a cerveja para cima, com água, com refrigerante e termina molhando o colega ao lado, o outro torcedor. Então, por causa disso, existe uma campanha que começa neste domingo, vibração para cima sim, copo para cima não. E já que a gente está neste tapete, onde o Bahia entra pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A contra o Vasco, e a dúvida que está no ar é se o Luciano Juba entra no time titular ou não. A gente vai rodar agora um VT sobre o pré-jogo desta partida. Ele vem com 4-3-3, 4-4-2. Os mistérios vão ser desvendados e você vai acompanhar tudo agora na nossa reportagem. Quando a bola rolar às 6h30 da noite de domingo na Arena Fonte Nova, o Bahia vai defender um tabu de mais de uma década diante do Vasco. Atuando em Salvador, a última derrota tricolor para o Cruz-Maltino foi no dia 10 de junho de 2012, há 11 anos, por 2-1. Gols de Juninho Pernambucano e Diego Souza. Júnior Diabo Loiro descontou para os baianos. Para essa partida, o esquadrão terá o desfalque de Cauli, lesionado, que deve dar o lugar a Léo Cittadini. O volante reserva Iago Felipe, suspenso, também é baixa. Já o Vasco não poderá contar com o volante Zé Gabriel, que levou o 3º amarelo. Jair e Barros são opções. Única vitória do Bahia na competição fora de casa foi justamente diante do Vasco, no estádio São Januário. Que domingo, em uma Fonte Nova lotada, o tricolor vença a 3ª seguida em casa e se afaste da temida zona de rebaixamento. Então pronto, só que do outro lado, no Vasco, pode ter uma estreia, o francês Payet. Já tem condições de jogo e pode ser escalado no time titular pelo meu xará, o técnico do Vasco, o Ramon Dias. O histórico do Bahia contra o Vasco é favorável, principalmente dentro de casa. Como mandante, o Bahia e Vasco se enfrentou. O Bahia enfrentou o Vasco em 18 oportunidades. Levou a melhor em 8 oportunidades, empatou em 6 partidas e perdeu para o Vasco em outras 4 partidas. Ou seja, o Bahia leva vantagem. Tem o dobro de vitórias contra o Vasco quando o assunto é ser mandante. Volto com vocês, meninos. Valeu, Ramon. Daqui a pouco a gente volta, deixa imagens aí desse VT e também do nosso próprio Ramon. Cássio, o Bahia tem esse compromisso importante, é a primeira final das próximas 3 que o Bahia vai ter numa sequência para fugir do Z4. É um jogo importantíssimo, Fábio, porque enfrenta um adversário direto, que tem uma certa distância em relação ao Bahia em pontos na tabela, mas tem um jogo a menos contra um adversário que está também dentro da zona de rebaixamento. É uma decisão para o Bahia, sim.
O Bahia que não está conseguindo fazer muito bem o seu papel em termos de resultados fora de casa, mas nos últimos 2 jogos em casa conseguiu vencer e ganhar um respiro, tanto na tabela quanto também no própria sequência de trabalho do técnico Renato Paiva. Então vencer o Vasco é fundamental. Agora vai ser um jogo que vai ter uma carga de pressão muito grande. No Bahia, naturalmente, por jogar em casa, está numa situação de risco, e o Vasco vai trazer também uma outra carga de pressão, porque diante de uma série de eventos que estão acontecendo com o clube carioca, adotou um discurso contra tudo e contra todos, e vai ter esse discurso em campo, pressionando também a arbitragem. Então vai ser um jogo muito tenso pro lado a lado. Bom, nós temos imagens da chegada do Luciano Juba ontem no aeroporto. Hoje ele já foi oficializado, né, pelo Esporte Clube Bahia, provocou, disse que era time de primeira. Enfim, eu não gosto muito dessa provocação não, porque o Bahia ainda não fugiu do Z4. Mas pra gente arrematar o Bahia e começar com o Fábio Mota aqui do Vitória, Juba vai pro jogo domingo ou não? Veja, se Juba for pro jogo domingo, Fábio, no banco de reservas, ok, tá em forma, tá jogando, mas se ele for titular, ele vai jogar por terra um discurso que está sendo praticado pelo Bahia desde o início da temporada, pelo próprio técnico Renato Paiva. Eu posso usar o exemplo do Gilberto, mas a gente vai ter o argumento que o Gilberto, lateral direito, chegou com uma defasagem física. Mas o Camilo Cândido, por exemplo, alguns jogos ele não foi utilizado porque se dizia que ele não tinha ainda tido acesso às ideias de jogo do Bahia. Então o Luciano Juba, que desembarcou ontem, hoje vai se apresentar ao clube, já se apresentou. Ele não pode ter absorvido essas ideias ainda também. Então ser titular para mim é uma precipitação. Agora o Luciano Juba, pela qualidade técnica, pela boa bola parada, em determinado contexto do jogo pode ser útil, e aí no banco de reservas eu vejo algum sentido. Como titular eu não vejo não.